catedral em cima. Ao lado tinha uma fonte que era mágica deles. Eles lacraram a fonte e botaram a igreja católica em cima. Tipo assim, eu estou enterrando a tua cultura, a tua religião. É a minha que vale. Agora, o mais sensacional eu vi dentro da igreja, com esses olhos que a terra há de comer. Entrei na igreja, tem a parte da catedral nova, mas lá no fundão, eu adoro ver essas coisas históricas, eu sou professora de história do direito. Fui lá para o fundão, para a parte antiga. Ai, que lindo altar, maravilhoso, um Cristo do tamanho desse copo aqui, o Cristo, e embaixo, e um monte de imagens em cima, né? Um patamar assim, vários patamares e aquelas imagens. Maria Carolina, extremamente devota, já foi ajoelhando, já, rezando e tal, e eu olhando com a curiosidade histórica. Aí eu cutuquei, falei, Maria Carolina, para um pouquinho aí, o que Deus Pai, minha filha, olha lá para aquele altar. Minha filha, o que você está vendo ali? Minha filha, olha o que está em cima de Jesus Cristo. Você chegou a ver, Renata? Você sabe o que estava em cima de Jesus Cristo no altar? Alguém já foi na catedral na cidade de Guadalupe, na cidade do México? Vocês sabem o que está em cima de Jesus Cristo? Vocês não vão acreditar. A família real, as princesas, o rei e a rainha da Espanha estão no altar para serem adorados naquela igreja que foi cravada em cima da cidade religiosa daqueles índios que foram massacrados. Foi isso que aconteceu na África também. Foi isso que aconteceu com a filosofia Ubuntu na África. O que esses invasores europeus semearam na África? Ódio. Ódio. Ao longo de séculos e séculos e mais séculos. Vocês podem entrar no Google e colocar Leopoldo II, Congo belga. Quer saber o que é genocídio? Coloca Leopoldo II, Congo belga. E um saquinho de plástico do lado. Porque você vai vomitar. E aí você vai parar de se perguntar por que tem tanto ódio na África hoje. E ao mesmo tempo você vai se admirar. Como é que eles conseguiram, no meio de tanto ódio semeado, de tanto sofrimento, como eles conseguiram conservar a sementinha do Ubuntu e trazer para nós, para nos ensinar, olha, há uma saída, e essa saída não é individual, a saída é coletiva, ou não há saída. Mandela sublinha essa noção axial, vem de raiz, tá, gente? Associando-a a seus esforços no sentido de se concretizar em experiências democráticas, a despeito do horror etnocida do apartheid. 27 anos. A maioria de vocês não tem 27 anos. E ele ficou preso. A filosofia africana do Ubuntu e os direitos humanos. Vale lembrar, aliás, vamos combinar, né, gente? De tudo que eu estou falando para vocês é direito, são direitos humanos na veia. Vale lembrar que foi a não
concessão de uma verdadeira dignidade humana para todos a base da elaboração da Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi consequência, atenção, tudo que eu falei para vocês até agora foi antes da Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi consequência do massacre do povo judeu na Segunda Guerra. Foi necessário que os brancos fizessem a mesma coisa que eles faziam com os negros, para que eles se tocassem que os direitos humanos estavam sendo violados e que os direitos humanos eram universais. E essa que vos fala é bisneta de escravo fujão de Quilombo, com muito orgulho. O Sistema Africano dos Direitos Humanos e dos Povos foi criado em 1986, até porque aquela declaração de 1948, ela não contemplou nem os negros, nem os refugiados, naquele primeiro momento. E essa declaração, ela foi chamada de Carta de Banjul. A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos traz de forma explícita os deveres individuais em relação aos outros e também em relação à comunidade. Mas vamos combinar que não é nem o mar com todos os peixinhos, nem o céu com todas as estrelas. Mas não é o objeto da nossa análise de hoje. Tá? Com base na tradição africana, embora de caráter meramente formal, nós podemos até marcar um outro encontro para falar sobre a questão das insuficiências desse instrumento. Mas o nosso encontro é sobre direito e cinema. Vamos procurar o Ubuntu e direitos humanos no cinema, os dois juntos? Do Lion King. Tem uma parte do filme que a gente consegue encontrar. Por mais que a gente possa dizer que é um filme que resgata o status quo da dominação de classe sobre classe, que seja racista, mas há um momento, um diálogo que nós podemos pensar os princípios do Ubuntu, e eu trouxe para vocês. No filme Rei Leão, podemos sim nos deparar com a filosofia Ubuntu. O filme se passa no continente africano, onde nasceu a filosofia Ubuntu. Além da filosofia, o filme Rei Leão é repleto de elementos da cultura de toda a África. Logo no início, o Ubuntu está presente no discurso de Mufasa, quando decide mostrar o reino para o filho e escolhe as palavras para mostrar o ciclo da vida e, em especial, como um rei deve respeitar esse equilíbrio. E aí eu trouxe para vocês esse diálogo muito interessante. A Mufasa fala assim: tudo o que você vê existe num delicado equilíbrio. Como rei, você precisa compreender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas, desde a formiga rastejante até o antílope que salta. Aí o Simba fala assim: mas pai, não comemos os antílopes? Aí, olha, aqui tem uma sacação genial, que é o Ubuntu na veia. O Mufasa responde: sim, Simba, mas me deixe explicar. Quando morremos, nossos corpos se tornam grama e os antílopes comem a grama. E assim estamos todos conectados no grande ciclo da vida. Portanto, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos fazemos parte desse grande ciclo que envolve humanos e não humanos, e estamos todos a serviço uns dos outros. E nós somos porque
os outros também são. Isso é o Ubuntu. E o Rei Leão mostra pra gente no cinema, e isso é a essência principiológica da dignidade do ser humano, da dignidade dos seres não humanos, e a base axiológica não só dos direitos humanos, mas como dos direitos de Pachamama. Por isso, preciso falar de uma bioética global. O Ubuntu também é a expressão viva de uma alternativa ecopolítica e antítese do materialismo capitalista, pois se posiciona contra essa interpretação ideológica da realidade através de uma filosofia nativa espiritual que está em maior consonância com a Terra, suas criaturas, suas formas vivas. E isso diz respeito a toda a humanidade, em toda parte. Quem disse isso não fui eu, foi uma filósofa e socióloga super importante, que é Swanson. Em síntese, a filosofia Ubuntu se volta para os cuidados com a humanidade e o universo, porque para o Ubuntu o cuidado precede a ética, é o marco fundamental para o qual se caminha a ética. Ela ressalta os direitos individuais, evidencia a responsabilidade ética diante dos relacionamentos humanos, integra os direitos individuais e os relacionamentos humanos com a reciprocidade dos cuidados. E aqui um exemplo inegável do crime histórico praticado com o continente africano. Prestem atenção. As fronteiras entre as nações, na maioria esmagadora dos países da África, são linhas retas. Vocês sabem por quê? Por conta da partilha da África. Essa partilha também conhecida como a corrida à África. Faltou uma crase ali, foi antes do almoço, eu acabei comendo a crase. Ou disputa pela África, foi a proliferação das reivindicações, entre aspas, europeias conflitantes ao território africano durante o período do neoimperialismo entre a década de 1880 e a Primeira Guerra Mundial em 1914, que resultou numa partilha artificial que não respeitou as fronteiras originais, os povos originários deste continente, e criou fricções e criou chagas que estão abertas até os dias de hoje. Voltemos ao ambiente pandêmico, que foi o que me levou a toda essa trajetória que me trouxe a Jacarezinho hoje. Aquele artigo da revista Lancet faz outras recomendações para o enfrentamento da Covid, programas de cooperação internacional na região para expandir sua capacidade científica e tecnológica em saúde, produção de medicamentos, ingredientes farmacêuticos ativos, incorporação de tecnologias, buscar integrar a ciência, a tecnologia e a inovação, isso tudo simultaneamente ao investimento em um complexo econômico, industrial, de saúde regional, que é exatamente a contramão do que desgraçadamente nós temos feito ao longo dos 4 últimos anos em terras brasileiras. Mas concluindo, discutir filosofia Ubuntu como instrumento humanizador nos tempos de pandemia, desde a lógica presente nessa ética, em um modelo focado no cuidado, significa colocar em debate o que é bom para mim e o que é bom para o outro, o que é bom para todos, para a família,
para o povo, para aqueles que conduzem os destinos das nossas vidas, da vida das nações e para o próprio planeta. Idealmente, a cultura Ubuntu espera que sejamos responsáveis por todos nós sob o signo do cuidado, da solidariedade, da alteridade. Alter, em grego, significa outro. Professor, em nenhum momento você falou sobre o signo da tolerância. Por quê? Porque o outro você não tem que tolerar. Tolerar é o outro tá lá, você tá aqui. Não. O outro você tem que aceitar. Não há espaço para tolerância. Nós temos que transpor, transcender a tolerância e vivermos sob o signo da aceitação. Uma sociedade em que todos se aceitam, você pode fazer o que você quiser no dia do teu aniversário, que nenhum vizinho vai invadir a tua festa e te dar 3 tiros. Respeito à dignidade do indivíduo, respeito ao grupo, é o mínimo que se espera. Razão pela qual eu termino esse meu bate-papo reivindicando Peace for Ukraine. Muito obrigada. E agora me coloco à disposição para perguntas. My dear Dmitry, I didn't know you would be here. It was just a coincidence. The colors, look and see. It was written in the sky. Thank you so much. Pois não? Boa noite, professora. Queria te parabenizar de início, né? Por trazer essa questão do Ubuntu, democratizar mesmo esse conceito. Na verdade, eu conheci o Ubuntu de uma outra forma, né? Com o sistema operacional do Linux. Eu achei que seria uma palavra aleatória, só depois conheci o verdadeiro significado. E é justamente nisso que eu quero adentrar, né? Eu vejo muitas empresas no mundo corporativo se apropriando mesmo desse conceito para mostrar o quão humanizada é a empresa deles, mas será que eles fazem, de fato, ações antirracistas? Colocam políticas de contratação de pessoas negras, né, ali no pessoal dessas pessoas, até o próprio Linux, né, com o Ubuntu. Se você procurar a equipe, você só vê pessoas brancas. E ainda pessoas brancas, né, fazendo ações sociais, quando fazem na África, com aquela imagem do branco salvador. Então, eu queria ouvir um pouquinho da professora a respeito disso. Fantástico. O primeiro contato que eu tive com... não foi o primeiro, na verdade o segundo. Eu conheci o Ubuntu através do Barack. E aí meu filho, eu tenho 2 filhos que são, com todo respeito, nerds, né? Eles são analistas de sistemas. E esse meu filho que mora em Dublin e trabalha na Microsoft, ele que me apresentou o Ubuntu da Linux. Mas qual é a lógica do Ubuntu da Linux? É um software, me corrijam, porque eu sou semi-analfabeta digital, esses meninos, o que eu fiz foi, saíram de mim, né? Então, mas a lógica do Ubuntu da Linux é isso, eu acho que é software, bom, enfim, que é de graça, diferente da Microsoft, né, do Windows, enfim, sei lá, você não tem que pagar nada, você pode usar e abusar, não é um lance assim? Eu acho que esse é o lance que tem a ver com a lógica do Ubuntu. Agora, atenção, veja bem, o bacana disso é que parte de um pressuposto de uma lógica
comunitária, de uma visão de mundo comunitária. Comunitária que respeita as especificidades e as individualidades, sem ser liberal, tá? Sem essa lógica do individualismo liberal. E sem essa pasteurização do socialismo de um só país stalinista. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Até porque não é nem uma filosofia religiosa, mas na verdade é um estado de ser dos povos tradicionais africanos. Então não dá para você pegar essa lógica e aplicar para os povos ocidentais, assim, tipo pegar o pé da irmã da Cinderela e enfiar no sapatinho de cristal que vai quebrar o sapatinho. Percebe? Então você tem que fazer um diálogo, que o Boaventura de Sousa Santos diz que é um diálogo intercultural. Você tem que pegar, né, os elementos que são facilitadores, que podem trazer coisas boas. Só que, qual a lógica do liberalismo? É o inverso. Eu vou pegar aquilo que pode me trazer lucro e me aproprio. É uma pena que nem todos, que também não tinha espaço, não puderam participar de uma oficina fantástica de tatuagem que houve antes da minha palestra. Muito melhor que a minha palestra. Bom, enfim, em que se estava falando a respeito da questão da lógica da tatuagem. Como o pensamento liberal, capitalista, exacerbado, mercantiliza tudo, né? É a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Pois bem, inclusive a questão principiológica do Ubuntu. Eles se apropriam no sentido de tapar os buracos ou as suas insuficiências, mas para se perpetuar. Então essa lógica capitalista vai buscar base de sustentação para se reproduzir, não para melhorar. Aí você deixa de ser explorado e passa a ser, você agora é colaborador. Você não é oprimido, você é colaborador, você é partícipe. Você, não é verdade? Colabora numa ova, tu é pobre, tu é oprimido, presta atenção, se orienta, né? É igual professor, eu não sou mais... outro dia eu peguei um motorista de táxi, aí eu estava falando, pois é, eu sou professora universitária, gente, eu sou lascada na vida, né? Fico com a conta virada, devendo no cheque especial. Aí eu falei, pois é, nós que somos pobres. Aí o motorista do táxi virou para trás e falou, eu pobre? Que é isso? Eu tenho um apartamento em Copacabana. Aí eu falei, então o senhor me desculpe. O senhor me desculpe, eu inclusive, olha só, aqui deu R$18, eu ia lhe dar 20, mas como o senhor não é pobre, o senhor trata de me dar um toco de R$2, viu? É porque pobre sou eu, que sou professora da Federal, né? Claro, eu recebo um contra-cheque todo mês. O senhor não, o senhor tem apartamento em Copacabana, imagino, bom, enfim. Mas percebe a lógica? Por quê? Porque pega essa base principiológica que é bacana, que é legal, que te joga para cima, que te joga para uma coisa que é socializante, e usa mal. Usa mal para nós, né? Usa muito bem para eles. Não sei se eu consegui te responder. Professora, boa noite. Inicialmente, obrigado por nos brindar com mais uma palestra. Uma não, né? Na verdade várias, né? Porque a professora, ao longo dos dias aqui do evento, fez várias intervenções que foram espetaculares. Bom, a minha pergunta, na verdade, é uma provocação também. Como nós conseguiremos, ou de alguma forma, como será possível incorporar o Ubuntu dentro do mundo acadêmico? Porque me parece que dentro desses espaços de dissenso que a professora trouxe, a academia também tem um pedaço de responsabilidade nisso, ao propagar teorias, ao difundir pensamentos e efetivamente até mesmo contribuir diretamente com essas transformações negativas apontadas por nós. Então, como seria essa possibilidade de trazer esse Ubuntu para a academia? Gente, isso é sensacional. Sabe por quê? Eu acho que aquele menino maravilhoso, Mário Quintana, né, que diz assim, que, citando um outro menino fantástico, que diz, que é o Neruda, né, que
caminante, el camino tu haces al caminar. By the way, aonde nós estamos mesmo? Gente, nós estamos na academia. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está falando de Ubuntu. Então, como é que nós vamos conseguir fazer a cabeça dos nossos pares? O colega está corretíssimo. A academia é uma fogueira de vaidades. Os nossos pares nos boicotam. Vamos fazer a discussão clarinha como ela deve ser feita? Cadê a academia? Onde é que estão os nossos pares nesse exato momento? Eles estão lá fora torcendo para que esse evento aqui seja um fiasco. Porque eles querem mesmo que o deles brilhe, a estrela deles brilhe. E a nossa